Então vai, recapitulando. A craniotomia pterional tem por objetivo expor quem? Fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana, né, Bia? É importante a gente saber que a fissura silviana não é mais nomenclatura, né? Então vamos lá. Então a fissura lateral do cérebro é a fissura silviana, fornecendo as vias do que, Caluf? Silviana e o que mais? Frontal lateral. Então a craniotomia pterional tem por objetivo expor quem? A fissura silviana, fornecendo as vias transilviana e subfrontal lateral. Então o centro, mais que isso, é sempre uma repetição. Mais que isso, ela tem por finalidade expor no osso quem? Quem que tem por finalidade expor no osso? Quem? Bia? O pitério. O pitério é o centro da craniotomia. Quando você tem o pitério e a sutura escamosa. Se eu passar do pitério e da sutura escamosa, eu vou para a parte interna. E quem que passa a ser a referência, Gabi? A asa menor do sfenoide. Se é a asa menor do sfenoide, quem passa a ser a estrutura cerebral? Eu tenho a fissura silviana e a artéria cerebral média, a bifurcação da carótida cerebral anterior, a carótida interna. Então essas estruturas, elas estão no centro da fissura silviana. Por quê? Ah, mas você fala, mas a cerebral média e a carótida são níveis diferentes. Por isso que a fissura silviana, ela é o quê? O que a fissura silviana ela é? Quando você pensa em fissura silviana, o tronco principal da fissura silviana ela é oblíqua, ela vai de medial para lateral. Então a cerebral média ela é oblíqua. Se a fissura silviana ela é oblíqua, por que ela é oblíqua, Conrado? Porque a asa menor do sfenoide é oblíqua. Então é sempre o mesmo jogo. Então isso é craniotomia pterional. E aí nós temos na aula passada, nós falamos da craniotomia pré-temporal, que tem por objetivo o que, Gabi? Expor quem? O lobo temporal. E no lobo temporal eu posso trabalhar por onde? Entende que eu hablo ou não? Sim. Mas você não entende, habla, tá vendo? Então, o que eu tenho? Eu posso ir por onde, Leonardo? Se eu trabalho no lobo temporal, quais são as possibilidades que eu tenho? A pré-temporal é uma extensão da pterional ou não é? Sim ou não? Ou você acha que mais ou menos? É ou não é? É uma extensão inferior à craniotomia pterional. Se é uma extensão inferior, ela fornece tudo que a craniotomia pterional dá. Então, se é uma extensão inferior, o que acontece? O limite superior, quem que é? A exposição superior é a fissura silviana. Então, é a via transilviana e subfrontal lateral. E aí eu expando para baixo. Se eu vou expandir para baixo, eu tenho o lobo temporal. O lobo temporal, eu posso ir por cima do lobo temporal, eu estou indo transilviano. Se eu for por baixo do lobo temporal, eu estou indo subtemporal. Então, isso aí é via natural. E eu posso soltar todo o temporal e retrair posteriormente. Aí eu tenho que via temporopolar. Então a craniotomia pré-temporal tem por objetivo expor o lobo temporal, fornecendo as vias transilviana e subfrontal lateral da craniotomia pterional, que foi descrita por quê? Foi descrita por quem, Caluf? Popularizada por a Sérgio. Muito bem, Amanda, está estudando. E eu tenho a via o quê? Via subtemporal, que foi descrita por quem? Pelo Drake, muito bem, Amanda. Você viu que está estudando, Bia. Pelo Drake, e a via temporopolar, que foi descrita pelo? Foi pelo Sano. Então, quando você fala em craniotomia pré-temporal, é craniotomia, não é via pré-temporal. A craniotomia pré-temporal é uma craniotomia que envolve 3 abordagens numa única abordagem. Então você tem a craniotomia pterional, subtemporal e temporopolar. A popularizada por Sergio, a descrita pelo Drake e a descrita pelo Sano. E aí o Dr. Evandro pegou as 3 craniotomias e colocou numa craniotomia só. Então a craniotomia pré-temporal é uma craniotomia, não é uma via. E você tem uma mesma craniotomia, 3 vias, 3 tipos de craniotomia. E por isso que o centro da pré-temporal é o lobo temporal. Por isso que o centro da pré-temporal, se a fissura silviana é a sutura, se a pterional é a sutura escamosa, a pré-temporal quem que é? A sutura, a escama do temporal. A parte escamosa do temporal.
Mas principalmente quem? A asa maior do senoide. A superfície lateral da asa maior do senoide. Aí nós vamos abrir, tirar o osso. Quando eu tiro o osso, sempre quem quer? A asa maior do senoide. Porque a asa maior do senoide é paralela a quem? A asa maior. O polo temporal. Se a asa menor do senoide é paralela à fissura silviana, a asa maior do senoide é paralela ao polo temporal. E você precisa do polo temporal em que craniotomia? Na pré-temporal. Ou em que craniotomia? Na? Que foi o que eu acabei de falar. Na temporopolar. Que foi descrita pelo Sano. Então eu preciso do polo temporal nessas craniotomias. Por isso que na pteronal, a gente viu, o corte é superior. Eu não exponho o polo temporal na craniotomia pteronal. Eu exponho o polo temporal na craniotomia pré-temporal. Porque eu tenho que ir pela frente do temporal. Eu posso ir por cima do temporal, posso ir por baixo do temporal e posso ir na frente do temporal. Quem tem uma doença que dá a via temporopolar de forma espontânea? Se tiver que usar um cisto aracnoideu. Então é isso que nós temos que avaliar. Então, internamente, agora, se internamente era cerebral, média, carótida interna, bifurcação da carótida, quem que é o centro da craniotomia pré-temporal? O terceiro nervo. O terceiro nervo é o centro. Quem que é? A cerebral posterior. A cerebelar superior. Por quê? Porque elas estão abaixo. Naturalmente, elas estão inferiores. Eu não estou falando de bifurcação alta, nós vamos falar agora. Então, se é a clinoide anterior, agora quem? É o dorso da cela. Agora é a parede lateral do seio cavernoso. Se na pteronal é o teto do seio cavernoso, porque clinoide anterior, o que ele é? Parte interior do teto do seio cavernoso. Clinoide anterior na extremidade medial da asa menor do sinoide. Não é teto da fissura orbitária superior. Não é parte interior do teto do seio cavernoso. Se a pteronal é teto do seio cavernoso, a pré-temporal o que é? Parede lateral do seio cavernoso. Porque quem obstrui a parede lateral do seio cavernoso, Juan? O lobo temporal. Então, para eu fazer um peeling da fossa média, quem que eu tenho que tirar do meu campo de visão? O lobo temporal. Para eu tirar o lobo temporal, você precisa expor o lobo temporal. Então, qual é a craniotomia que você faz? Pré-temporal. Então, toda vez que você for expor fazer um peeling da fossa média, qual é a craniotomia que você faz? Pré-temporal. Então, o centro é o terceiro nervo. Então, o que você viu até agora no momento? Toda vez que você trabalha com as vias naturais do cérebro. Vamos lá, Amanda, quais são as vias naturais do cérebro? Eu posso ir por onde? Por cima do nervo óptico, posso ir entre o nervo óptico e a carótida do óculo motor, borda livre da tenda. Isso aí são os corredores, as vias, a fissura silviana, a cisterna, são corredores naturais, são vias naturais do cérebro. Então, nas vias naturais do cérebro, a pteronal, o centro é a carótida interna. Na pré-temporal, eu estou olhando de cima para baixo. Na pteronal, eu olho reto. Na pré-temporal, eu olho de cima para baixo. Então, quem que é o centro? O terceiro nervo. Terceiro nervo e borda livre da tenda, o centro é na pré-temporal. Cerebral posterior e cerebelar superior, o centro é pré-temporal. Por isso elas são melhores visualizadas por que via? Temporopolar. Então eu estou indo para baixo da carótida. A carótida é pteronal, eu olho de frente. O terceiro nervo e a borda livre da tenda, eu olho de cima para baixo. Então é assim que se pensa quando você vê uma craniotomia. Não é simplesmente chegar na dura mater. Você tem que pensar além. Você tem que pensar além do jogo. Além do jogo, o que é? Quem você tem além do cérebro. É esse o raciocínio. E a órbita zigomática? Se na pteronal eu olho reto, na pré-temporal eu olho de cima para baixo. Você acha que na órbita zigomática eu olho de baixo para cima? Eu só sou falando de baixo para cima. Então, de baixo para cima.
Se ela olhou de baixo para cima, se a carótida é o centro lacteronal, naturalmente na órbice zigomática, qual é a estrutura? O nervo óptico, o quiasma óptico e o tracto óptico. É o centro da craniotomia. Ah, você fala, seu pé comunicante anterior com o centro do nervo óptico. Não, o centro é o nervo óptico. Quando você põe o microscópio no centro do trabalho. Então, quando é o centro do nervo óptico, você tem que ter um campo de visão alto. Quando o centro é a carótida, o nervo óptico está no seu centro. Ele está no seu campo de visão. Agora é o centro da estrutura. Quando o centro é o terceiro nervo, você não tem o nervo óptico no seu campo de visão. Então, é dessa forma que você tem que pensar. Tem uma órbita zigomática. Então, o que a órbita zigomática ela me dá? Quando eu faço uma órbita zigomática? Quando eu quero olhar de abaixo para cima. Tudo bem, mas quando você quer olhar de abaixo para arriba? Quando queremos ter uma vista endoscópica. Muito bem, então por isso eu já deixei para você mirar. Então quando quer o quê? Quando eu quero ter esse ângulo de visão. Quando eu quero ter esse ângulo de visão. E tudo você tem que fazer uma comparação. Você tem que ter o quê? Uma comparação, a mesma coisa, quando eu quero ter esse ângulo de visão. E quando eu quero ter esse ângulo de visão na fossa posterior, Gabi, que craniotomia que eu faço? Vamos ver, que craniotomia que eu faço, Conrado? Quando eu quero ter esse ângulo de visão, mas abrindo pela fossa posterior. Quase, eu quero ter esse ângulo de visão, faço uma farlátero. É a mesma coisa. A pré-sigmoidea é lateral. É a farlátero. Quando eu quero ter a visão do endoscopista. É a farlátero transcondylar. Então é assim que a gente tem que ver, por quê? Porque o centro agora é isso aqui, ó. Na pteronal, o centro é a carótida. Na pré-temporal, o centro vai ser o terceiro nervo. Na órbita zigomática, o centro é o nervo óptico, quiasma e tracto. Portanto, se eu estou falando que é o quiasma óptico, o centro, o quiasma óptico, faz parte de quem? Natália? Vai que você sabe, eu tenho elogio para todo mundo. Que faz parte de quem? O quiasma óptico faz parte de quem? Compõe que parte? Compõe o quê? O assoalho do terceiro ventrículo. Ele compõe o assoalho do terceiro ventrículo. Ele faz parte tanto da parede anterior quanto do assoalho. Se ele faz parte do assoalho do terceiro ventrículo, então quando ele for o centro, que patologias que tocam nessa estrutura, que estruturas que eu também teria que fazer uma órbita zigomática? Quiasma óptico, quem vem atrás do quiasma óptico? Infundíbulo coáceo, pedúnculo hipofisário, tubo ercimério, corpos mamilares, fossa interpeduncular. Por isso que o aneurisma de bifurcação alta da basilar, você faz uma órbita zigomática. Por quê? Porque a bifurcação alta está onde? Tocando a substância perfurada. Se ela está tocando a substância perfurada, toda artéria que toca a substância perfurada, toda patologia que toca a substância perfurada, você faz o quê? Órbita zigomática. E quantos tipos de substância perfurada você tem? Duas. Quais são? A anterior e a posterior. Anterior, quais é? Lembra? Eu sou a bifurcação da carótida, cerebral anterior, cerebral média. Em cima eu tenho a substância perfurada anterior. Então, você me diz a patologia. Eu faço nos aneurismas de que? Órbita zigomática da carótida. Eu posso fazer ou não? Sim. Em que aneurismas? De comunicante anterior cortados assim. Primeiro, da carótida. Da carótida. Primeiro, oftálmica gigante. Por quê? Porque ele vai deslocar a superfície inferior do frontal. Porque a superfície inferior do frontal ela é continuação com quem aqui, ó? Com quem? Com o quiasma. É mesmo plano, ou acima. Então o que mais eu tenho? Bifurcação de carótida, quando for o quê? Alta. Por quê? Tudo aquilo que toca na substância perfurada. Se a anterior está no mesmo plano da posterior. Quem que é a cinta que segura o tronco? Quem é, Bia? A cinta que segura o tronco. Quem que é? O tracto óptico. O tracto óptico é a cinta que separa. Do tracto óptico para cima, núcleos da base.
do tracto óptico para baixo, cisterna. É assim que você pensa em anatomia. Então, tudo aquilo que está tocando o teto, superfície inferior do frontal, substância perfurada anterior, substância perfurada posterior, piso do terceiro ventrículo. Tudo aquilo que desloca, que está tocando, desloca, a melhor abordagem o que é? Órbito-zigomática. Por isso, quando eu quero uma órbito-zigomática, quando eu quero aumentar que espaço? Eu quero uma pterional, o grande X da questão, o que é? A fissura silviana. Não são expansões? A pré-temporal não é uma expansão da pterional? O temporal eu quero expandir para onde? Para baixo. Se é para baixo, eu quero expandir que parte da fissura? O temporal não acompanha a fissura? Muito bem. E quando eu quero a órbito zigomática, eu quero expandir quem? Eu quero expandir quem? Eu posso expandir mais a fissura silviana? Não, eu posso expandir, eu posso querer ver a fissura silviana de frente, como eu quero aqui, ó. Eu vou querer ver de frente aqui, ó. Mas o que chama a atenção? Que espaço que eu quero aumentar quando eu quero fazer uma órbito zigomática? Entende ou não? O subfrontal lateral. A pterional você não aumenta o espaço? Como é que foi falado aqui que você aumenta o espaço subfrontal lateral? Fresando, drilando, retificando o teto da órbita. Qual que é o padrão ouro do aumento do espaço entre a superfície inferior do frontal e o teto da órbita? Você tirar o teto da órbita. Como que craniotomia você tira o teto da órbita? Órbita zigomática, você tem o presbitério orbitário, você não dá. Você aumenta só, você melhora a visão, mas você não consegue trabalhar. Então é assim que se pensa em abordagem. Por isso que a órbita zigomática, no meu entendimento, isso aqui é eu que pensei dessa forma. E pondo isso aqui na órbita zigomática. É essa visão que eu tenho que ter. É isso que eu quero ter. Quando eu quero ter essa visão, eu não faço por endoscopia, pelo nariz, ou eu não faço via subfrontal anterior, eu faço por quê? Por órbita zigomática. Então é isso que eu quero ter. Então o centro da minha craniotomia é o nervo óptico. O centro da minha craniotomia é o quiasma óptico. Por isso, aneurismas da comunicante anterior voltados para baixo, entre os nervos, olha, está aqui o colo. Eu opero crânio-silviano. A melhor craniotomia qual é? Pteronal, porque a clipagem é crânio-silviana. Você entra com a sua mão de lateral para medial. Quando o aneurisma, eu vou mostrar, está para cima, é melhor eu entrar de anterior para posterior, não é? Não vou entrar com um clique aqui, ó. Então, é melhor pteronal? Não, é melhor o quê? Um acesso mais anterolateral. Ou seja, tirar a órbita. Então, por isso você faz a órbita zigomática. Então, aneurismas se projetam da comunicante anterior, que se projetam para cima e para trás, ou para frente também, para cima e para trás. A melhor abordagem, a melhor. Faz o que quiser. Melhor o que é? É a órbita zigomática. Patologias que deslocam o piso do terceiro ventrículo até o forame de Monro. Por quê? Porque se desloca acima do forame de Monro, você tem que fazer uma via interhemisférica. Você tem que entrar por cima. Você não tem ângulo de visão. Então você faz o quê? Crâniofaringiomas, tumor de hipófise, qualquer patologia que desloca o piso. E é sólida, a melhor abordagem o que é? Órbito zigomática. Bifurcação alta da basilar, a melhor abordagem o que é? Órbito zigomática. Aí você fala, mas um peeling da fossa média, eu faço por órbito zigomática. Estou certo ou estou errado, Caluf? Porque o que você ganharia na órbito zigomática? Um peeling da fossa média. Ganha alguma coisa ou não ganha? Não. O que eu posso ganhar? O começo da dissecção. Então não vale a pena. Quando, mesma coisa, muitos dos livros que o Dr. Spessler, não sei o que, descreve a órbita zigomática como craniotomia para aneurisma de oftálmica. Tem finalidade? Não. A craniotomia com aneurisma oftálmica é pteronal. Você faz uma órbita zigomática em circunstâncias quando você tem um gigante. E ele desloca, e você precisa de ângulo de visão para aspirar trombo.
Aí você sim tem que fazer a órbita zigomática. Por quê? Quando você tem que fazer a órbita zigomática, qual é o seu entendimento? Quando você faz o quê? Quando você tem que olhar de baixo para cima. O que é olhar de baixo para cima? É quando você precisa fazer o quê? Por exemplo, olha aqui para mim, olha aqui. Passou gel no cabelo, hein? Olha aqui, olha aqui, tá certo? Ó, olha assim, isso. Então, por exemplo, olha o que eu estou olhando o frontal dele de frente. Eu não consigo ver embaixo. Agora, ó, dá licença, ó. Estou vendo assim? Agora eu consigo fazer o quê? Olhar lá embaixo. Então é isso que é uma órbita zigomática. Só que quando eu estou colocando, fazendo isso, o que está acontecendo? Eu estou colocando o teto da órbita no campo operatório. Se eu coloco o teto para dormir, eu coloco o teto da órbita no campo operatório, o que acontece? Aí eu tenho que tirar. Todo obstáculo que eu coloco, eu tenho que tirar. Então o que significa de olhar para baixo? Quando eu olho de baixo para cima, esse movimento eu tenho que fazer o quê? Para olhar de baixo para cima, eu tenho que estender a cabeça. Por isso, quanto maior a extensão da cabeça, mais eu vou colocando o teto da órbita no campo operatório. E é aí que eu preciso tirar. Se eu coloco, eu preciso tirar. Eu coloquei um obstáculo. É a mesma coisa, o indivíduo coloca rame na cirurgia, é um obstáculo. Então você tem que tirar o obstáculo. Por isso você faz a órbita zigomática. Pode sentar aqui, Fernando. Pode vir aqui que você está precisando. Vem aqui. Vamos lá. Então, o que você tem aqui? É essa visão. É essa visão. O clímax do jogo é isso aqui, ó. É você aumentar o espaço entre a superfície inferior do frontal e o teto da órbita. E o gol do jogo é o quê? É tirar o teto da órbita. Então tem isso aqui, ó. Esse, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Olha aqui o nervo óptico aqui, olha o nervo óptico aqui, ó. Isso aqui, não. Lembra quem assistiu a cirurgia ontem? Viu aqui, ó. Mesma coisa, hipofisário superior irrigando o nervo óptico. Ontem eu fotografei na cirurgia aqui, olha isso aqui, essa peça bonita, ó. A mesma coisa que isso aqui, ó, irrigando o nervo óptico. Por isso que muitas vezes o aneurisma de oftálmica, o que você deixa o indivíduo cego? É porque a irrigação do nervo óptico é dependente de quem? Da hipofisária superior. É por isso que ela pode, o sistema de irrigação colateral, quem que é? Hipofisária superior, o principal quem que é? Quem que é, Bruno? O principal. Que artéria que é? Meningo orbitária, que os negros falam que você coagula e corta, e eles não mexem na meningo orbitária. Por isso eles não podem mexer, porque uma colateral de quem, Bruno? Da oftálmica. Então isso aqui, ó, o que é isso aqui, Thalita? A haste é o pedúnculo hipofisário. Então aqui, ó, olha a irrigação da haste e o pedúnculo aqui, ó. Está irrigando a haste ou não? Sim ou não, Caluf? O que você acha? Está irrigando a haste ou não está irrigando a haste? O que você acha, Gabi? Tá ou não tá, Fernando? Tá ou não tá, Conrado? Por que não tá, Conrado? Ele irriga a adenipócito. Porque irriga a adenipócito, muito bem. Então ele está formando um sistema o quê? Ele não está irrigando, ele está caminhando pela haste hipofisária. Porque a haste hipofisária, o que é? Neurohipófise. E o neurohipófise, o que é? É irrigado o lobo posterior da hipófise. O neurohipófise é irrigado por quem? Pela artéria hipofisária inferior, que é ramo do tronco menino hipofisário, que se origina da onde? Do joelho posterior de quem, Caluf? Do segmento cavernoso da carótida interna. Então isso aqui, ó, ele está vindo, ó, isso aqui não está irrigando a haste ou pedúnculo. Mas isso aqui está indo para o quê? Para irrigar a porção hormonal. Ele irriga dentro da hipófise e sobe para irrigar o hipotálamo. Então vamos lá, passo próximo. Eu passo. O que é isso aqui mesmo? Alguém sabe o que é isso aqui ou não? O que é isso aqui? O que é, Thalita? Giro reto. Giro reto. Muito bem, isso aqui é o giro reto. Deve ter alguma coisa aqui que é isso aqui. O que é isso aqui? Trato olfatório. Trato olfatório. Muito bem. O trato olfatório é nervo ou não? É nervo, mas É uma projeção do telencéfalo. É sempre a repetição. Você sempre viu que eu sempre falo a mesma coisa.
O nervo óptico é projeção do diencéfalo. Sabendo isso, você sabe o tipo de patologia. Por isso você tem glioma do nervo óptico, tem cavernoma do nervo óptico. Por quê? Porque é cérebro. E aí você tem o quê? O que você nota aqui, ó? Quando você olha uma peça dessa, para aproveitar a peça, o que você tem que buscar? Onde está a membrana de Nyquist aqui? Onde está a membrana de Nyquist? Onde está aqui? Eu não estou vendo o terceiro aqui. Então, o que você vai buscar aqui? Onde está? Posterior a quem? Posterior a quem aqui, ó? Eu não estou vendo o dorso dela cília aqui. O que eu tenho que ver? Onde está a membrana de Nyquist aqui? Olhando aqui. Qual é a sua referência? O que você está vendo aqui? Se eu tenho aqui, ó, você está vendo o quiasma óptico e a ásteo pedúnculo hipofisário. O quiasma óptico e a ásteo pedúnculo hipofisário fazem parte de quem? Do assoalho do terceiro ventrículo. Do assoalho do terceiro ventrículo. Ele tem relação com a membrana de Nyquist ou não? Sim ou não? Por quê? Não. Então, qual que é a relação? Qual é, Juan? Qual é, Juan? O quê? Com quem? Com os corpos mamilares. Ela se insere nos corpos mamilares. Por isso que da membrana de Nyquist dá para frente cisterna óptico-quiasmática. Membrana de Nyquist para trás cisterna interpeduncular. Por isso qual que é o centro? É os corpos mamilares. Por isso que isso aqui é cisterna óptico-quiasmática. A membrana de Nyquist tem que estar aqui atrás, ó. Atrás, é sempre assim que você pensa. Ontem na cirurgia do aneurisma eu mostrei a ásteo pedúnculo. Então a membrana de Nyquist tem que estar o quê? Para trás. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade em localizar um ou outro. Por isso que a sua referência quando você fala de membrana de Nyquist tem que ser quem? O terceiro nervo. Porque muitas vezes o quiasma é amplo, o quiasma é pré-fixado, é pós-fixado, e isso interfere na posição dos corpos mamilares. Então vamos lá, passo próximo. Sou eu que passo. Então vamos lá. Passa aí, permita ali. Então vamos lá, o que você tem aqui? Então isso aqui, ó, a projeção por sobre o nervo óptico aqui, ó. Olha o nervo óptico aqui, o quiasma óptico aqui. Olha o nervo olfatório aqui, ó. Qual é o problema? O nervo olfatório é problema em que crenotomia? Ó, fixa o olho lá, ó. O objetivo não é isso aqui, ó. Fixa o olho, ó. Fica olhando aqui, ó, no nervo óptico e no nervo olfatório, ó. Carótida, ó. Isso aqui tá tudo focado, ó. Daqui para baixo tá tudo focado. Daqui para cima ele tá desfocado. Porque o objetivo é lá. O que você tem aqui? O nervo olfatório é importante ou não é importante? Aluf? O nervo olfatório é importante principalmente no seu consultório privado. Porque você sempre vai ver o mesmo doente, não é? Por quê? A gente brinca, mas é verdade. O que você está anotando aqui, ó? O que você está anotando para aproveitar a peça? Você tem aqui, ó, quando você faz, você tem um ângulo de visão de um límen da ínsula a outro límen da ínsula. Ou seja, esse é o trajeto de quem? Se eu falei isso aqui, o que eu estou falando, Leonardo? Que é o trajeto de quem? É o trajeto de quem? Antes de mais nada, é o trajeto da pteronal, mas é o trajeto de quem? Da substância perfurada anterior. É o trajeto do eixo da cerebral média e da cerebral anterior, que vai de um límen da ínsula a outro. As duas mudanças da cerebral média, os dois M1, eles são paralelos. Por isso que te permite operar ao mesmo tempo contralateralmente. Só que qual é o problema? O problema é a tração do nervo olfatório. E aí você pode lesar o nervo olfatório, porque ele é fixo aonde, Thalita? Na lâmina clivosa do etimoide. Esse é o grande problema, que ele é fixo na base do crânio. Então o indivíduo ele perde o quê? Ele perde a olfação, ele perde a gustação. Você não sente a queixa. Porque vai piorar a vida dele 3 meses depois, quando ele esquecer que operou de um aneurisma, que operou de um tumor, e vai ver o quê? A olfação, porque ele vai perder quem? A gustação. Então isso aqui é uma das maiores complicações da pteronal.
E a gente nem coisa. Só que aí você tem um paciente, hoje cada vez mais os pacientes chegam com um problema do quê? Uma placa debaixo do braço. E aí ele quer ter o mesmo hábito que ele tinha anteriormente, o beber vinho ou coisa do tipo. O apreciar, hoje é muito comum em termos de comida, essas coisas. Então o que acontece? O indivíduo ele sente mais. Então esse é o grande problema da pteronal. Por isso, qual é a importância disso aqui? Para você não lesar. Qual é a importância? Qual é a importância, Corrado? Quando você vai, por exemplo, ontem, eu afastei o frontal. Como que eu sei até que ponto que eu não leso o olfatório? Tem que verificar que esteja sobre os giros. Que eu tenho o quê? Nos giros orbitários. Quando você vai para uma comunicante anterior e você quer levantar o olfatório, aí você pode lesar o olfatório. Então você tem seguro até os giros orbitários, mediais. Até o sulco que separa, você deixar o medial sem afastar, ele está totalmente seguro. Você divide em giro orbital anterior, posterior, medial e lateral. Você deixar o medial livre, aí é seguro, você está seguro que você não vai lesar o olfatório. Se você passar dali do nervo olfatório para frente, a chance de você lesar o olfatório é muito alta. E aí você pode ter, principalmente quando você vai contralateralmente. E o que essa peça mostra aqui? O que você deve operar? Você deve operar quando ela é reta. Quando ela é reta. E quando ela não é alta. Porque alta você depende do que na pteronal? Por isso você tem que ver quando você opera contralateralmente, se opera uma patologia, você tem que ver se a bifurcação é alta. Eu sempre vou na extensão da carótida, eu sempre vou na posição da cerebral média. Os fellows aqui, que estão comigo, sempre vê isso. Eu sempre falo isso. E como você vai ver, ó, essa carótida tem uma bifurcação baixa, está subindo para passar por sobre o quiasma. Então isso aqui, ó, o que eu tenho aqui? Quando isso aqui seria uma órbita zigomática? Quando é o eixo da carótida, bifurcação cerebral média, cerebral anterior, o centro, craniotomia pteronal. Quando o centro for o nervo óptico, órbito zigomática. Então, ou seja, quando a carótida subir, vir até aqui em cima, o centro passa a ser quem? A carótida interna. Por isso, basilar, a bifurcação é lá embaixo. A bifurcação da basilar está lá embaixo. Ela está no mesmo nível da carótida ou está abaixo da carótida? A basilar. Me dá a referência, Juan. Estou falando normalmente. Você tem bifurcação baixa, alta e normal. Mas a bifurcação normal, ela está abaixo da carótida ou no mesmo nível da carótida? Ou está acima da carótida? Por que está abaixo? Me dê uma referência anatômica. Me dê uma referência anatômica. Me dê uma referência anatômica. Um outro. Quem que se projeta inferomedialmente? A comunicante posterior. A comunicante posterior. Então você não tem aqui, ó, se projeta inferomedialmente, você não tem carótida do terceiro nervo. A comunicante posterior. Então é esse o raciocínio. Então a basilar ela está abaixo da carótida. Então se ela está abaixo da carótida, normalmente é uma pré-temporal. Agora ela pode querer ficar acima da carótida. Quando ela está acima da carótida, está tocando a substância perfurada. Mas por que eu estou afirmando que a substância perfurada está no mesmo nível do tracto óptico? Do quiasma óptico, vamos falar assim. Já até te dei a resposta. Por quê? Porque o tracto óptico, o que ele é? O que o tracto óptico é? Parede póstero-lateral de quem, Thalita? Da substância perfurada anterior. Isso porque ela é R2. Sabia que ela é a maior nota do Brasil inteiro, sabia? Do R1, sabia? É verdade. É verdade. A sorte é que eu não sou R2. É difícil competir com ela, meu. Então, o que acontece? É isso aí, porque o tracto óptico está no mesmo padrão. É assim que a gente raciocina a anatomia. É assim que a gente raciocina a anatomia.
Por isso que a substância perfurada, quando a carótida está na substância perfurada anterior, quando a basilar está na substância perfurada posterior, a órbita ela está assim o quê? A carótida está acima, a basilar está acima de quem? Da carótida. Eles passam a se comportar como quem? Como nervo óptico. E aí eu tenho que olhar para onde? Para cima. Se eu tenho que olhar para cima, o que eu tenho que fazer com a cabeça, Amanda? Estender. Para estender a cabeça, eu coloco o teto da órbita no campo operatório. Se eu coloco o teto da órbita no campo operatório, que anatomia que eu faço, Leonardo? Órbito-zigomática. Então é assim que a gente tem que pensar. É assim que é o raciocínio. Então vamos lá. Então isso aqui o que é? Ó, só aproveitando a peça, o que é isso aqui mesmo? Bifurcação da carótida. Que segmento que é esse? Por que M1? Porque está indo de medial para lateral. E a maior parte, 86% das bifurcações da cerebral média ocorre no segmento M1. Certo? E aqui, ó, se a cerebral média está passando por sobre, que estrutura que é essa aqui? Que estrutura que é essa aqui? Parte anterior do únculus. Certo? Olha aqui, ó. As lentículas estriadas saem da parede posterior da cerebral média. Por isso que você disseca a cerebral média e cerebral anterior por onde? Pela parede anterior. Sempre tem que repetir. É o ato da repetição que faz o indivíduo gravar. Quem sai da parede anterior da cerebral média, Leonardo? Quais são os ramos que saem da carótida? Da cerebral média, da parede anterior? Uncal, temporopolar, temporal anterior. Geralmente a maior delas é a temporal anterior. Que você chama, como ele sai antes da bifurcação, normalmente você chama do quê, Alexandre? Ramo precoce. Que são ramos da cerebral média que se originam antes da bifurcação e se dirigem a quem? Ao lobo frontal ou ao lobo temporal. Essa é a definição de ramo precoce. Então isso aqui, ó, é M1, olha o eixo. Isso aqui está excelente para operar. Está excelente para você fazer uma cirurgia contralateral. Como chama isso aqui mesmo, Thalita? Como chama isso aqui, Thalita? Ó, isso aqui é a cerebral média, passando aqui, ó, carótida. Carótida medial, a estrutura cerebral média por cima. Aí como você chamava isso aqui mesmo? Isso aqui é o únculus, muito bem. Só que isso aqui é únculus mesmo? Você tem certeza que é únculus? O que está aqui, ó? Isso aqui é incisura renal, muito bem, incisura renal. Aqui está atrofiado, sério. O límen da ínsula é aqui, ó. Portanto, ó, a cerebral média aqui não vem de medial para lateral, aqui vem de anterior para posterior. Se vem de anterior para posterior, o que é isso aqui? M2. Certo? M2, é assim que a gente vê. O que é importante você olhar nessa peça aqui, ó? Você vê o que, ó? Olha aqui, ó, o tracto óptico ele aponta para quem? Para você aproveitar a peça. Para a bifurcação da carótida. Se o seu cérebro está inchado, você não sabe, inchou, você vai buscar o tracto óptico. Ele te leva para o centro da substância perfurada anterior, ele te leva para o centro para a bifurcação da carótida. Isso aí é tática de cirurgia. Então é isso que ele quer dizer aqui. E o nervo olfatório, o que chama atenção aqui? Ele vai de lateral para medial. O que o nervo óptico faz? Ele vai de medial para lateral. O que é isso aqui, Thalita? Por que clinoide anterior? Parede lateral do canal óptico. Porque está lateral o nervo óptico. É assim que é aí que eu vejo que é clinoide anterior. Passo próximo. Passo próximo. Contrário, Thalita. Corda, Thalita. Então vamos lá. Então o que eu tenho aqui, ó? A órbita zigomática, eu quero isso aqui, ó. Para cima, ó. Eu quero esse eixo aqui, ó. Isso é a órbita zigomática que eu quero. É quando a patologia está aqui, ó. O centro está aqui, ó. A bifurcação da basilar, ela está aqui, ó. Está tocando. Ela está alta. Por quê? Porque a minha clipagem vai ser aqui, ó. É assim, não é assim, ó. Assim é quando a bifurcação é normal. É quando ela vai de baixo para cima. Essa é a bifurcação alta. Você entra de baixo para cima, é isso que eu preciso.
O que mais eu preciso? Se isso aqui, ó, quando a patologia está o quê? Acima do terceiro nervo, está no terceiro aqui, ó. Quando eu tenho o cavernoma que vai daqui para cima, eu tenho que fazer a órbita zigomática. Eu não consigo, com uma pteronal, com uma pré-temporal, operar um cavernoma dali para cima. Eu vou ter restrição de visão. Nós já fizemos com pré-temporal, com pteronal, sempre tivemos que converter em órbita zigomática. Quando está acima do terceiro nervo. Então, isso aqui, ó, o que nós temos? O terceiro nervo é um landmark para nós. Então, o que acontece? Está aqui, ó, porque o tronco... Aí você fala assim, mas espera aí. O terceiro nervo não é inferior à carótida. E aí, estou certo ou estou errado? Por que eu tenho que fazer, quando o terceiro está no tronco, eu tenho que fazer órbita zigomática e não pteronal? Ou pré-temporal, se está inferior à carótida. E aí? O que acontece? E aí? E aí, Alberto? Você que está ansioso pelo saber, Alberto? Isso aí. E aí? O que eu errei aqui? Soltar a relógio? O que eu errei? Não, está tudo fixo. O que eu errei aqui? O que eu errei, Amanda? O que eu errei, Leonardo? E aí, Fernando? Dá um óculos pro Fernando aqui, tá ali. Ele tá olhando aqui. O que eu errei? Eu errei ou não? Você vai falar que nem Paraguai. Eu errei ou não? Ei, o que acontece? Qual que é o jogo aqui? É isso que a gente tem que sacar, a anatomia. Por isso não adianta você falar, eu estudei, não adianta, você tem que... É o pulo do gato. O que é? O terceiro nervo, ele é oblíquo. É diferente você tratar o terceiro nervo quando ele está na basilar. É diferente você tratar o terceiro nervo, o trígono do nervo óculo-motor, do que o terceiro nervo quando ele está saindo do tronco. É a mesma coisa. O quiasma óptico ele é mais alto ainda que o nervo óptico. O nervo óptico ele vai de cima para baixo. Por isso você tem que olhar. O terceiro nervo ele vai de cima para baixo, ele desce. Por isso que ele está alto, por isso você não consegue operar se não for órbito zigomático quando está no tronco. A doença acima do terceiro nervo. Porque ele vem de cima para baixo. É isso que a gente tem que olhar. A posição do terceiro no tronco é mais alta do que no trígono do nervo óculo-motor. É a mesma coisa quando você vê o sexto nervo, ele vai de baixo para cima. Então são sacadas que você tem que ter, senão você erra. Então isso aqui, olha o terceiro nervo, tá vendo que ele vem vindo de cima para baixo? Ó? Olha como ele está descendo aqui. Ó. Olha o nervo óptico como ele vai descer aqui. Ó. É assim que a gente imagina. Porque você tem dificuldade em ver a haste hipofisária. Você viu ontem eu mostrei, não estava difícil ver? Por quê? Porque ela desce muito oblíqua, colada no quiasma. Por isso você tem dificuldade, ela não é reta. Se ela é um tronco para baixo, você consegue ver, senão você não consegue. E quanto mais próximo o quiasma for do diafragma, menos você vai conseguir ver. Então são esses detalhes que você tem que pensar. Então é isso aqui, ó, o terceiro de cima para baixo. Por isso você tem que olhar aqui, ó. Aqui, ó, você trata o quê? Olha o plano aqui, ó. Aqui onde ele está? Ele está aqui, ó, o terceiro nervo. É daqui para cima. O que você tem que fazer? Olhar de baixo para cima. Por isso que no tronco o comportamento do terceiro é diferente do comportamento dentro da onde? Da cisterna. Entendeu ou não? Ok. Ha entendido ou não ha entendido? Sim, professor. Muito bem. Então, entendeu? Então esse eixo aqui, ó, por isso, aneurismos do complexo comunicante anterior que se projeta para frente, para cima e para trás, patologias que deslocam o assoalho do terceiro ventrículo, certo? Até o forame interventricular, forame de Monro, e bifurcação alta da basilar, a melhor abordagem, a órbito-zigomática, patologias do pedúnculo cerebral, que se projetam acima do terceiro nervo, cavernomas, gliomas, o que for, a melhor abordagem é a órbito-zigomática. Ok? Então vamos lá, passo próximo. Aqui, ó, é isso aqui, ó.
Olha os corpos mamilares, é tudo isso aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é o centro. Isso aqui é o centro de quem? Da carótida, da pteronal, lá em cima. Estou falando essa carótida aqui, ó, lá em cima, pteronal. Depois o terceiro nervo baixo, centro, órbitos, pré-temporal. E lá em cima, ó, assoalho do terceiro ventrículo, que corresponde a quem? Quem está lateral? É o terceiro quiasma óptico. Quem que nós temos? O tracto óptico. Quem que nós temos? Órbitos zigomáticos. Certo? Passo próximo. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? É a mesma coisa, ó. Eu preciso dessas voltas aqui na orelha? Sim ou não? Não preciso. Isso aqui está totalmente equivocado o que eu fiz aqui. É por isso que você tem que fazer quando você vai ganhando experiência. Ainda fiz aqui, eu tenho experiência. Só que você vai ganhando. Qual é o objetivo? Por que eu não preciso fazer aqui contorno na orelha? Eu tenho o quê? Porque a anterior à orelha sempre você tem que pensar o quê? Quando você fala assim, a orelha, assim, o padrão da incisão, sempre você tem que pensar em que estrutura. Qual é o seu landmark? Para sempre falar para onde dirige a minha incisão. Quando você fala em termos de orelha aqui. Se eu vou fazer um arco para frente, um arco para trás, qual é o seu padrão? A fosseta pré-auricular. Sempre a fosseta pré-auricular. Por que a fosseta pré-auricular? Porque com essa depressão que você palpa, que ela corresponde a quem, Conrado? Ela corresponde a baseta, corresponde a quem? É o espaço incisural anterior. O que significa isso? Tudo que está na frente do tronco. É o tronco para frente. Ou seja, o ápice da parte petrosa do temporal, clinóide posterior, basilar, terceiro nervo. É do tronco para frente. Eu estou no tronco. Eu sou o tronco. Daqui para frente, eu tenho o quê? Fosseta daqui, ó. A minha lateral é fosseta pré-auricular. Então, tudo que estiver na frente do tronco, eu não preciso estender posteriormente. Ou seja, o que mais me dá isso aí, Conrado? A fosseta pré-auricular vai corresponder a quem? O ápice do petroso no final. Se corresponde ao ápice do petroso, o que isso tira na sua cabeça? O que vem, Conrado? O que você pode falar? O que você imagina? O que você imagina, Thalita? Esse é o ápice do petroso. Do ápice do petroso para frente e do ápice do petroso para trás. O que você pensa quando eu falo para você ápice do petroso? O que vem na sua cabeça? É uma palavra, puxa a outra. O que significa o ápice do petroso para você, Conrado? O quê? O que, Juan? Vai, Juan. O gás, por exemplo. O galho de gás. Não, o que representa para você mais? O que representa? O que? O que representa mais? Fim da tronco. O ápice do petroso representa o que? A saída dos... De quê? Dobra petroclinédia anterior, posterior, interior, mas representa o quê? Dali para frente, fossa média. Dali para trás, tenda do cerebelo. Ou seja, como é que eu sei? Se eu precisar olhar uma ressonância, alguma coisa, eu sei o quê? Se está embaixo da tenda, eu sei que é daqui para trás. Se não tem tenda, é daqui para frente. Você tem um tumor que está no cérebro, você não sabe. Estou com dificuldade de achar. Um dos landmarks, você está na tenda ou não tem tenda. Eu sempre olho tenda ou não tem tenda. Por quê? Porque daí isso aí já me dá uma referência externa. O ápice do petroso, ele me dá o quê? Ele me dá se eu estou na frente, dali para frente, tronco. Dali para trás, lateral, tronco. Aí você tem o gânglio trigeminal, aí você brinca com o jogo. Mas eu sei que o gânglio está onde? Na fossa média. Então eu sei que do ápice eu estou ali para a fossa média. E se fosse com o terceiro nervo? Se eu falar terceiro nervo com o ápice do petroso, o que se vê na sua cabeça, Juan? Que o ápice do petroso é lateral ao trígono do nervo oculomotor, está lateral ao terceiro. Por isso você sempre tem que ver o terceiro. O osso que tiver medial é a clinoide posterior, mas isso é óbvio. Mas muitas vezes o ápice do petroso é muito maior do que a clinoide posterior.
E você acha que o ápice do petróleo é aquele posterior. Aí você acha que você operou a estrutura e não operou. Muitas vezes ele nem chegou na estrutura. Entendeu? Nem chegou na estrutura. Eu recebi um paciente de outro estado, semana passada, que o indivíduo falou que operou o doente, mas o indivíduo nem chegou na lesão. Nem chegou na lesão. E ele mostrou que um cirurgião falaram que eles peguem isso aí. Ele nem chegou na lesão. Então, o que acontece é que eu precisava fazer isso aqui, eu não preciso fazer isso aqui. Quando que eu preciso fazer isso aqui? Se eu precisar de uma coisa da tenda. Mas se eu preciso de alguma coisa de tenda, numa órbita zigomática? Não. Órbita zigomática não. Mas eu poderia ter feito isso aqui com uma pré-temporal. Porque a incisão praticamente da órbita zigomática é a mesma que da pré-temporal, não, Leonardo? Sim ou não? Deu um café ou não, Leonardo? E aí? É a mesma incisão. Quando muda? Quando eu preciso de uma parte posterior. Quando eu tenho uma extensão, na pré-temporal, quando eu tenho uma extensão de um tumor. É mesmo aqui, tumor da tenda do cerebelo. Aqui é o início da incisão para trás, ó. Por isso que é importante você ter esse jogo. No cérebro, veja o polo acústico, corresponde a quem? Giro de Rachel, giro pós-central. Então vamos lá, você faz o que aqui? Por que você estende a borda, a incisão na borda inferior do arco zigomático? O que representa o arco zigomático para você, Thalita? A borda superior do arco zigomático corresponde a quem? A borda inferolateral do lobo temporal. Então, se eu precisar deixar o temporal flat, se eu precisar ter uma via subtemporal com um aneurisma cerebral, provavelmente eu deva fazer o quê? Cortar o zigoma. O que determina para eu cortar o zigoma ou não? Provavelmente é o quê? O músculo temporal. A espessura do músculo temporal. Por isso você tem pré-temporal zigomática. Se eu tenho uma lobectomia temporal, eu preciso cortar o zigoma? Não, porque eu posso olhar de cima para baixo, eu posso aspirar de cima para baixo. Quando eu preciso de uma órbita, um corte do zigoma? Quando eu preciso que fica flat. Quando o meu ângulo de visão precisa ser flat com a assoalho da fossa média. Patologias aneurismáticas, por exemplo. Por quê? Porque você não desloca o lobo temporal. O peeling da fossa média você pode até não... Você não precisa dessa visão flat, você vai retrair o temporal. Então, por isso você tem que ver o que você quer da estrutura. Por isso você mexe zigomática ou não zigomática. Por isso tem muitas vezes peeling eu não corto o zigoma. Mas se eu preciso ter a visão subtemporal me dá o que com o ralo? Acorda, Gabi. Tem que ter visão subtemporal. Me permite o que? Quando eu falo visão subtemporal, eu já falei isso na aula passada. Eu preciso o quê? A visão subtemporal me dá uma visão lateral. A via temporopolar me dá uma visão anterolateral ampliada. Então toda vez que eu tenho uma via temporopolar, eu vou ver quem? O que ela me dá? 2 terceiros nervos, 2 cerebrais posteriores, 2 cerebelares superiores. É isso que ela me dá. O que uma via transsilviana me dá? Ela me dá tudo, a temporopolar, né, ela dá tudo que a fissura silviana dá, que é transsilviana, mas ampliada. E com espaço de manipulação. A via temporopolar, ela amplia a via pteronal. Ela amplia lateralmente e inferiormente. O que eu tenho na via subtemporal é uma visão lateral. Eu olho lateralmente as estruturas. Então, quando você faz uma via, você tem que saber que visão essa via está te dando. É assim que a gente opera. E qual é o objetivo aqui de você vir na borda inferior? Porque eu tenho que expor isso aqui, ó. A pteronal, o centro é isso aqui, ó. Na pré-temporal, o centro é isso aqui, ó. Na órbita zigomática, o centro é isso aqui também. Por isso que eu tenho que estender a incisão inferiormente, passo próximo, tá aqui. E tenho que estender a incisão superiormente, geralmente na linha hemipupilar contralateral. Por quê? Porque a união da borda proximal com a borda distal
tem que passar o mais próximo possível de quem? Do rebordo orbital superior. Porque vai dobrar, eu preciso disso aqui, ó. Eu não preciso, não é isso aqui o centro, o meu centro é isso aqui baixo. E aí eu tenho que pôr, qual é a finalidade mesmo, Calu, de você pôr uma compressa embaixo da pele? Não, antes disso. No quê? O fleco não pode não dar um kink nos vasos da pele. Você tem que, senão você perde a vascularização. Você isquemia a pele. O outro passo também é você evitar a compressão direta do globo ocular. Só que o principal meio de você evitar a compressão direta é você fazer o quê? Jogar os anzóis para cima. Por isso que o arco é extremamente importante nas craniotomias. Você não pode prender no campo. Aí o indivíduo sai cego. Principalmente, por exemplo, nos pacientes o quê? Orientais. Por quê? Porque a órbita é rasa. Sempre que um doente for operar, você tem que pôr a mão no olho do doente. Você põe aqui e vê se comprime o olho do doente. Você vê a relação da maxila, do ápice, da maxila com o rebordo orbital superior. Da eminência malar com o rebordo orbital superior. Sua mão comprimiu o olho, você sempre tem que ficar continuamente vendo se há compressão no globo ou não. Senão você dá isquemia na artéria central da retina e o indivíduo sai cego na cirurgia. Certo? Aí você fala, a cirurgia não dá certo. O endovascular fala, a cirurgia não deu certo, não sei o que. Mas não, é a técnica. Entendeu? Viu, Bruno? Então vamos lá, passo próximo. Passo próximo. Pode ir passando, tá aí. Aí a mesma coisa, ó. Artéria temporal superficial. O que representa mesmo? Vamos lá, de novo, mais uma vez. Quando você olha a artéria temporal superficial, o que vem na sua cabeça? O que está acima da artéria temporal superficial? A galha, a face inominada, que é a projeção lateral da galha. É sempre importante isso aí, sabe por quê? Porque daí você não fala besteira do nervo facial. Então é pele, subcutâneo e face inominada. Aí que você expõe a artéria. Amanhã, se der certo fazer o bypass, vai ter uma exposição dessa. Então, quando ela vai dissecar, vai cortar e vai expor a temporal superficial. Depois de cortar a face inominada. Quem está por baixo aqui, Thalita? A face temporal superficial. E aí você tem um ramo frontal e um ramo parietal. Bruno, como é que eu sei que isso aqui é artéria temporal superficial? O que você vê na angiografia? O Bruno é da neuroradiologia. O que você vê, Bruno? Como você identifica na neuroradiologia que é a temporal superficial? É isso aqui, ó. Essa aplicatura. É isso aqui que você vai buscar no exame de imagem. Você pode confundir meninge média, você pode confundir meninge média com temporal superficial. Dá, você confunde, o que você tem? É esse movimento aqui da temporal superficial. E se tiver problema amanhã para fazer o bypass, o que acontece? Nós temos que dissecar até onde? A face temporal, a face temporal superficial se continua como o quê? Como face parotídea. Ela se continua como face parotídea. Anteriormente ela se continua como periórbita. Ela vai se continuar como face parotídea, por isso que ela vai perfurar, ó. Por isso que a artéria temporal superficial, como nervo facial, vão perfurar quem? A face temporal superficial. Porque tanto o nervo facial se ramifica dentro de quem? Da parótida, como a carótida externa termina o quê? Dão os ramos terminais dentro da parótida. E parótida, o que é mesmo, Caluf? Para ao lado do ótus ouvido. Então, por isso que a parótida, ela está aqui, ó, e está abaixo de quem? Do arco zigomático. Por isso que a referência é o arco, abaixo do arco, fossa o quê? Subtemporal, infratemporal. Acima, fossa temporal, abaixo a parótida. Você tem aqui, ó, daqui para baixo tem parótida, daqui para cima não tem parótida. Qual é a diferença do jogo? O nervo facial ele caminha por baixo do arco zigomático. A artéria temporal ela caminha por onde? Por cima do arco zigomático. Vamos lá, passo pro. Como é que eu sei que isso aqui é a linha temporal superior? Como é que eu sei, Gabi? Leonardo?
Alexandre? Inserção do músculo. A inserção do músculo, inserção origem. Origem e inserção, Leonardo. Você fala assim, depende do movimento, mas aqui sempre é o mesmo movimento. Qual que é? Origem e inserção. Origem e inserção, Alexandre. Muito bem. Por quê? Porque origem, o que é? O ponto fixo, onde é o ponto móvel do músculo temporal. Processo coronoide da mandíbula. O músculo temporal profundo é na crista mandibular. Por isso você tem dois tipos de músculo temporal. Então é isso aqui, ó, daqui para cima, giro frontal médio, daqui para baixo, giro frontal inferior. Por isso que o jogo é aqui, ó. Todo jogo é sempre aqui, ó. Por isso que é difícil. É difícil você ter um músculo temporal para atrapalhar. Por isso que todas as outras, onde tem craniotomia sem músculo, é fácil. O problema é o músculo temporal. Então vamos lá, isso aqui fácil é temporal superficial. Então você tem o ramo frontal, o ramo parietal. Geralmente o ramo parietal é maior do que o ramo frontal. A artéria temporal superficial irriga quem mesmo? Quem que ela irriga mesmo? A artéria temporal superficial irriga quem? O lapiel, é o músculo, é o osso, do quê? A pele. A pele. Só que isso aqui nós vamos ver que na hora do zigomato ela começa a ganhar importância. Por que ela começa a ganhar importância? Passo próximo. Aqui é a temporal superficial, passo próximo. Aqui, ó, tá vendo, ó? Nós vamos buscar quem para ampliar? Nós vamos até que estrutura? Até a parótida. Quando você pode parar de dissecar a temporal superficial? Dentro da parótida. Você para na parótida. Então, muitas vezes no bypass você precisa chegar até uma área mais profunda. Você precisa soltar. O seu limite de dissecção de que é? Parótida. Passo próximo. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aí eu fui dissecando aqui, ó. Passo próximo. Aqui, ó. Temporal superficial, ramo frontal, ramo parietal. Passo próximo. E aí nós temos o que aqui? É tudo igual pteronário para temporal. Corto, ó. Lembra? 1,5 a 2 centímetros distal ao rebordo orbital em direção ao resto posterior do zigoma. Quem que é o landmark mesmo, Thalita? Artéria temporal superficial. Sempre você trabalha atrás. Por quê, Thiago? Porque na frente da artéria temporal encontra o quê? O nervo facial. Aí no caso a gente está preocupado com o ramo frontal do nervo facial. Lembra? O nervo facial dá que ramo, não? Ramo frontal, ramo parietal. Quem que o ramo dá? Ramo frontal, o que mais? Ramo o que mais, Thalita? Ramos temporais, ramos frontais, ramos bucais, ramos zigomáticos, ramo marginal da mandíbula e ramo cervical superior. Certo? Então vamos lá. O que nós temos aqui agora? Por que isso aqui é importante agora? Agora que nós vamos ver porque é uma órbita zigomática. Então, só que quando você for dissecar, ó, primeiro você põe um anzol aqui na linha temporal superior, em cima e embaixo. Calma, Thiago. Calma, isso aí já está acabando. Calma, Thiago. Calma. Então vamos lá. Aí você vai fazer, ó. Você sempre disseca de cima para baixo, dissecção interfacial. Eu não vou me ater aqui porque a gente já falou nas duas aulas anteriores. Então isso aqui é a face temporal profunda. Isso aqui é dissecção interfacial. Quando eu estou no arco zigomático, não precisa de dissecção interfacial. Então, para você não ter risco de lesar o ramo frontal, você sempre vai posteriormente. Ah, eu sempre tinha dúvida, mas eu não vou secar o arco zigomático, vou lesar o ramo frontal do facial. Não, o negócio tem que estar por baixo. Então não tem problema aqui, ó. Você vai dissecando aqui, ó. Você solta, por quê? Porque a face, a camada superficial da face temporal superficial sempre passa por cima do arco zigomático. A camada profunda, ela se insere na parte posterior, na parte posterior superior do arco zigomático, ou muitas vezes ela passa por cima. Você deve ter sabido, porque quem citou isso aí foi o seu antigo chefe, não é? As duas passavam por cima, que é o shaker, não é? Mas na realidade, boa parte faz o quê? Ela se fixa na parte posterior superior de quem? Do arco zigomático. Então, o que acontece aqui? Ela vai se continuar com a face parotídea.
E aí você sempre vem por baixo para aí sim não lesar o ramo frontal do facial. Ele vai passar aqui, ó, vem aqui por cima o ramo frontal do facial, mas você sempre lesa e corta e não tem problema os ramos temporais do facial. Então, vamos lá, aí eu tenho o quê? Eu começo a dissecar sempre aqui ou eu disseco aqui? O que vocês acham? Por que por cima e não por baixo? Qual é a diferença de começar por cima e por baixo? Porque por baixo, qual que é a aí que está o jogo? É a anatomia. Aonde vem a vascularização? De baixo. Então aqui eu tenho penetração de vasos e nervos, aonde que é? Aqui embaixo, ó. Por isso você sempre começa por cima. Porque a penetração dos vasos e nervos vem de baixo. Quem irriga a pele, não é temporal superficial? Então sempre vem por baixo. Aqui eu tenho a fáscia, depois vai ter o ventre muscular. Então os vasos eles vêm de baixo para cima. Eu não vou ter as artérias temporais, artérias que irrigam temporal mesmo, temporais profundas, da onde que vem? De baixo para cima. Então por isso você começa de cima para baixo, que aqui é a estrutura de menor vaso. Aqui que começa a penetração de vaso e nervo. Por isso que quando você faz a dissecção interfacial, a maior zona de lesão da face é onde que é? Na parte inferior. Por isso que o indivíduo tem maior dificuldade em dissecar na órbita zigomática. Por quê? Na parte inferior. Aí que ele entra no músculo. Aí começa aquelas coisas. Vamos supor, você não começa a fazer negócio, aí você disseca subfacial, que daí você já arrebenta tudo. Ou você faz a músculo cutâneo, que daí você já arrebenta tudo. Então é assim que é o jogo. Então vamos lá, passo próximo. Aí entra o jogo aqui, ó. Você vai empurrando tudo. E você tem isso aqui, ó. O que eu tenho aqui? O que é importante aqui, ó? Vê, ó. É de superior para inferior, de anterior para posterior, em direção à raiz posterior do arco zigomático. Quem que é o limite? É a artéria temporal superficial. O que é o ramo aqui? O ramo frontal e o ramo parietal? Tô certo ou tô errado, Amanda? Tô certo. Você concorda ou discorda, Calu? Ou quer um café para acordar, Calu? E aí? O que você acha? O que você acha? Fernando? Conrado? Errado, por que dá errado? aquele ramo acho que é um temporal médio, né? Artéria temporal média. Por que artéria temporal média? O que é artéria temporal média, Conrado? É ramo de quem? De quem que é ramo, Thalita? De quem que é artéria temporal média é ramo? De quem que é? De quem que ela é ramo? Na temporal superficial. E ela vai ligar com as artérias temporais profundas. É por isso que quando você faz a órbita zigomática, você tem certeza que você está no arco quando explode sangue. E aí você acha que você lesou a temporal superficial. E na realidade você cortou a artéria temporal média. O que que ela te informa? É isso que é importante para a gente. O que que você vai, quando você está no arco zigomático, qual é o problema do arco zigomático? O arco em si não tem problema nenhum. O problema é isso aqui, ó. Isso aqui que pode te dar um problema mais para frente. Isso aqui, como chama isso aqui? Thiago. Como chama isso aqui, Thiago? Como chama isso aqui, Thalita? Marcos. A articulação temporomandibular. Isso aqui, o que seria? Cavidade glenoide. Isso aqui é o tubérculo anterior. Isso aqui é articulação temporomandibular. Então a artéria temporal média está te informando que você está na articulação temporomandibular. É isso que você não pode cortar. Mas eu não consigo ver na cirurgia. Então o que você vai fazer? Qual é a dica para você? Então você vai vir com um dissector, vai tocar aqui, ó. Primeiro você vai passar um bisturi soltando aqui a face temporal, a camada profunda da face temporal superficial. Aí você vai vir aqui, vai vir com o dissector. A hora que ele afundar, acabou. Então quando ele afundar aqui, ó, é sinal o quê? Que acabou a articulação. E aí é que você vai fazer o corte.
Então, se você notar aqui, ó, não é tudo oblíquo? Então, corte posterior, você vai fazer o quê? Oblíquo. E aonde você vai cortar anteriormente? É a junção do processo... Como chama isso aqui mesmo? Como é que chama isso aqui mesmo? Processo... Frontalmente segundo. Processo... Ó, isso aqui tem um branquinho. Esse branquinho é a... La Sutura frontozigomática. Então essa sutura aqui, o que ela era importante? Que craniotomia? Caluf? Na craniotomia pterional. Ela corresponde a quem? A glândula lacrimal. Ela corresponde a quem essa sutura? Vamos mais além. O que ela quer referir aqui? O que é isso aqui? Linha temporal superior. A linha temporal superior, ela corresponde a quem? Ao sulco frontal inferior. Se ela corresponde ao sulco frontal inferior, o que eu tenho aqui? O giro frontal inferior. Então isso aqui, eu posso querer falar que eu estou mais ou menos aonde? Na fissura silviana. Então por isso que aí é o centro da minha craniotomia pterional, lembra? A hora que eu ver a sutura frontozigomática, o que acontece? Eu paro de dissecar. Por isso que eu não preciso dissecar abaixo da fissura, da sutura frontozigomática. Por isso aqui, ó, se isso aqui é fissura, o que seria isso aqui? O lobo temporal. Por isso que a Thalita falou que a borda superior do arco zigomático corresponde a quem? A borda inferolateral de quem? Do lobo temporal. É por isso aqui aproximadamente corresponde a quem? A asa menor do esfenoide. Isso aqui corresponde aproximadamente a quem? A asa maior do esfenoide. É assim que se vê a anatomia. Então aí você dissecou um pouco aqui, um pouco aqui. Por que eu tenho que dissecar sempre assim, ó? De lateral. Eu não posso dissecar aqui e depois aqui. Eu sempre tenho que dissecar um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá. Por quê? Porque eu vou tracionando. Se eu estou tracionando as fáscias, a face temporal superficial não se continua com a face parotídea, não se continua com a periórbita. Então se eu tracionar para baixo, eu rompo a periórbita. Se eu tracionar para cima, eu rompo a face parotídea. Então é por isso que você vai soltando pouco a pouco. Por isso você não pode trabalhar em túnel. É isso que a gente tem que avaliar. É isso que a gente tem que avaliar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o lobo temporal. É mais ainda, moçada. É assim que se vê neurocirurgia. É assim que se aplica anatomia. Então eu sei que quando eu estou aqui, eu sei onde eu estou. Então aqui eu estou no polo temporal. Eu estou no lobo temporal. Por isso aqui corresponde ao assoalho da fossa média. Por isso que daqui para cima, fossa temporal. Daqui para baixo, fossa inferior. Que aqui é o assoalho da fossa média. Para baixo do assoalho, fossa infratemporal. Para cima do assoalho, fossa temporal. Entendeu? Por que isso aqui corresponde à borda inferolateral? Porque você tem uma coisa que incha o lobo temporal, que incha o cérebro. O que é? O que dá corpo para o cérebro? O que dá corpo para o cérebro, Torrado? Para o cérebro. O que dá, Amanda? Corpo para o cérebro. Por que o cérebro fica forte? Você tem que sempre puxar o cérebro. Líquor. Então isso aqui é processo zigomático do osso frontal, tá certo? Não, processo frontal do osso zigomático. É aqui o processo zigomático do osso frontal. Então forma o processo frontozigomático. Ou processo orbital externo. Então isso aqui corresponde à fissura silviana. Isso aqui corresponde a quê? A glândula lacrimal, ele aponta para a glândula lacrimal. Eu sei que aqui eu tenho a glândula lacrimal. Então o que nós temos aqui? Então essa artéria aqui me indica que eu estou na articulação temporomandibular. E ela liga a artéria temporal média por quê? Porque ela está entre a superficial e a profunda. Passo próximo, vamos lá. Estou mostrando aqui, que você vai cortar aqui. Eu sempre faço órgão zigomático, eu aprendi dessa forma, você pode ter em 1, 2 ou 3 peças. Eu aprendi em 3 peças, por isso eu faço em 3 peças. Passo próximo. Está vendo aqui? O que eu tenho embaixo do arco zigomático? Quem fixa no arco zigomático? Músculo
Masseter, muito bem. O músculo masseter para o senhor, o que ele é? Como? O que é o músculo masseter? Quando eu abro o músculo masseter, o que tem que venir em sua cabeça? Músculo de mastigação. Músculo de la mastigação, perfeito. Músculo da mastigação ou músculo de la mastigação? Não, o que é o correto? Não sei, porque eu abro e o Sebastião abre que eu estou errado, não tenho lá, não tenho lo. Eu não sei se o Sebastião realmente é argentino ou não, se é brasileiro. Então vamos lá. Então o que é? Um dos músculos da mastigação. Então é isso que é anatomia. Anatomia, o que é? Você ficar repetindo. Anatomia não muda, ninguém inventou porcaria nenhuma. O que muda é o seu ângulo de visão. É como eu vejo a estrutura. Tudo já foi descrito, ninguém criou nada. O negócio é como você enxerga aquilo lá. Então, como você vê isso aqui, ó. Sempre que você falar músculo masseter é um dos músculos da mastigação. Quais são os músculos da mastigação? Temporal superficial, temporal profundo, pterygoide medial, pterygoide lateral, masseter, milioídeo. Você pode até colocar o ventre anterior do de gasto. Por quê? Quem inerva esse músculo? O trigêmeo. Só que você fala trigêmeo, se você tivesse nem no primeiro mês de faculdade é o trigêmeo. Você vai falar que quem inerva? O ramo mandibular. Aí você fala, mas o ramo mandibular é o quê? O ramo misto. Por quê? Porque eu tenho o trigêmeo e tem duas raízes. Uma grande raiz sensitiva, uma pequena raiz motora. A raiz sensitiva se divide em ramo oftálmico, maxilar e mandibular. E a raiz motora ela acompanha o ramo mandibular, por isso que o ramo mandibular é misto. E aí você pode falar ramo oftálmico, fissura orbital superior, ramo maxilar, forame redondo, ramo mandibular, forame oval. Então é assim que você vai fazendo. Se eu estou repetindo para quem? Eu já repeti 10 vezes, estou repetindo para quem? Para mim mesmo. Muito bem, é isso aí mesmo. Então é isso aí, mas é verdade. Então vamos lá, passo próximo. Então você vai cortar aqui, oblíquo e aqui reto. Então isso aqui eu faço em 3 peças, entendeu? Ah, como faz em uma peça? Eu não lembro mais. Porque é verdade, porque eu não faço. Você tem que fazer o que é o melhor, não adianta você querer. Eu aprendi em 3 peças, na minha cabeça 3 peças é melhor. Quando eu fazia na residência era em uma peça, eu não acho legal. Eu acho legal, você pode fazer em 2 peças, aí é de acordo com o que você sabe mais. Ok? Com que você tem maior experiência. Então aqui, ó, corta o arco zigomático. Ah, mas você vai pendurar o arco zigomático na mão? Não, é que ele está preso no masseter. E você empurra o músculo junto. Você empurra ele, você não vai soltar o temporal do arco zigomático, você vai pegar ele na mão. Você vai empurrar, você só vai cortar ele. E vai empurrar ele com o músculo. É só isso que você vai fazer. Por isso você não vai desprender o arco zigomático. Ah, vou dar problema da articulação. Na realidade você não vai dar problema, por quê? Porque você só vai soltar e depois você pode fechar com fio, com placa, com o que você quiser. Mas o importante é o quê? É você cortar o oblíquo aqui, porque senão interfere na articulação temporomandibular. De novo, como eu vejo isso? Ou eu vejo aqui tubérculo anterior disseco dessa forma, ou eu pego um dissector e vou tocando, até ele cair. Quando ele entrar, eu sei que acabou a dissecção, a articulação temporomandibular. E aí é que eu vou cortar. Passo próximo. O que chama atenção aqui? O que eu tenho aqui? Ó? O que é isso aqui, hein? Tchau, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá vendo que tá meio preto aqui tá meio branco. O que eu tenho aqui? O que é isso aí? O que é? O quê? O músculo orbicular. Você concorda, Thalita, que é o músculo orbicular? Ó, Thalita, você concorda que é o músculo orbicular? Você quer mudar a sua posição ou você afirma que é, ó, que é... O que é isso aqui? Sutura frontozigomática. O que é a sutura frontozigomática que te informa? O que te informa? Que ela aponta para quem? Para a glândula lacrimal. Então isso aqui é a glândula lacrimal. Não tem história, é glândula lacrimal. É assim que é a medicina. Não adianta, vou estar em dúvida. É aquilo que está me informando, ó. Está me informando que isso aqui é a glândula lacrimal. Está vendo? Ela está solta. Por isso que o nervo lacrimal
Ele é ramo de quem? O nervo lacrimal é ramo de quem? Do oftálmico. Por isso que o ramo lacrimal do oftálmico é um dos nervos extraconais. E aí você tem uma fibra que sai do gânglio epitélio palatino que vai acompanhar o ramo lacrimal, porque não é o nervo lacrimal que inerva a glândula lacrimal. Ele passa ao lado da glândula lacrimal, mas as fibras acompanham esse nervo. Então vamos lá, passo próximo. Aqui o corte do músculo, passo próximo. Aí eu tenho isso aqui, ó. Sempre a mesma coisa. Olha a glândula lacrimal aqui, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó? E o que chama atenção aqui, ó? Essa peça aqui, o que ela tem aqui? O que é isso aqui? A incisura supraorbital. 70% das vezes eu tenho o quê, Caluf? Forame infraorbital. Eu posso ter incisura ou forame. Então o que você tem aqui? Aí você tem a incisura supraorbital. Aí eu tenho o que aqui, ó? Você jogou aqui. O que passa no incisura supraorbital, mesmo no forame? O nervo supraorbital. O nervo supraorbital é ramo de quem? Do nervo? Ramo do nervo é o oftálmico. Muito bem, mas... Exatamente. O ramo oftálmico que dá o nervo oftálmico, que dá o ramo frontal, que dá o supratroclear e o supraorbital. Mesma coisa. Quais são os músculos, os nervos extraconais? Ou seja, que passa fora do cone dos retos. Quem são os nervos? Os retos. Reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior, oblíquo inferior. Quais são os nervos que passam por fora? Nervo frontal, que dá supraorbital e supratroclear. Nervo troclear, porque o nervo troclear inerva quem? Músculo oblíquo superior. Por que ele chama troclear? Porque tem uma polea. Uma polea, uma tróclea. A tróclea é a cartilagem troclear, onde ele muda o eixo de direção. E qual é o outro nervo? Qual é o outro nervo? Nervo lacrimal. Então vamos lá, passo pro... Desculpa, não, fica aqui só um pouquinho. O que eu tenho aqui? O que chama atenção? Mais uma vez, olha para esse músculo. O que chama atenção aqui? A parte anterior é azul, a parte posterior é branca. O que significa? Isso aqui é o músculo temporal profundo. O músculo temporal profundo, ele está fixado aonde? Na asa maior do sfenoide. A asa maior do sfenoide, ela tem o quê? Como chama isso aqui? Veias emissárias esfenoidais, aqui no caso, que corresponde a mesma coisa que as veias emissárias parietais, corresponde a mesma coisa que as veias emissárias mastoideias. Então significa que tem seio. Aqui por quê? Porque eu tenho seio esfenoparietal. Por isso que você lembra, nas aulas anteriores, você não disseca abaixo da asa menor do esfenoide. Por isso que quando você solta, descola a dura abaixo da asa menor do esfenoide, começa a sangrar. Isso é um erro de técnica cirúrgica. Você descola a dura mater do teto da órbita. Aonde? No frontal. Você começa pelo frontal. Não tem seio no teto da órbita, então por isso que não sangra. Por isso você tocou da asa menor para baixo, sangra. Aí você põe algodão, cotonoide, você põe surgicel e não para. Porque é área de drenagem. Por isso que aqui você lesa o músculo, começa a sangrar e você começa a coagular. E aí você destrói o músculo. Por isso você começa de posterior para anterior, de superior para inferior. Quais são os pontos frágeis? Você tem que conservar a face temporal profunda. Eu conservo a face temporal profunda por quê, Amanda? Porque eu tenho tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal vem pela face temporal profunda. A inervação é feita por quê, Juan? Pelo trigêmeo, pelos ramos temporais do trigêmeo. E a vascularização é por quê? Pelas artérias temporais profundas, posterior, intermédio e anterior, que é ramo de quem, Conrado? Da maxilar. O primeiro ramo ascendente da maxilar é quem? O primeiro ramo da maxilar, quem que é? Quem que é o primeiro ramo da maxilar? Timpânico. Hã? Timpânico. Eu não entendi. O Sebastião, traduz para aí. Timpânico.
Timpânico? Não, não é. Qual que é? Artéria alveolar inferior. Chamava maxilar inferior. É a mandibular, artéria mandibular, que é o alveolar inferior. O primeiro ramo ascendente é a artéria meningia média. E depois eu tenho 3 ramos ascendentes, que é a artéria temporal, como que eu chamo? Artéria temporal profunda, posterior, intermédia e anterior. E o produto final, quem que é mesmo? Artéria esfenopalatina, não é artéria infratemporal, é artéria esfenopalatina. Então vamos lá. Aí eu tenho o que aqui, ó? O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, ó, se relaciona com a asa maior do senoide. A asa maior do senoide, ela representa o que para você, Thalita? Quando você vê a asa maior do senoide, o que você vê por dentro? O polo temporal. Você vê o polo temporal. Se o polo temporal está aqui, à frente do polo temporal eu tenho quem? A asa maior do senoide. Eu tenho quem à frente? Quem que ele vai enxergar? A órbita. Se é a órbita, então o que eu vou ter aqui? Próximo osso, o que é? O osso zigomático. Então se eu cortar aqui, ó, quando eu vejo isso aqui, ó, se eu cortar aqui, eu estou aonde? Dentro da órbita. Então isso aqui é a sutura o quê? Zigomático esfenoidal. Então se eu cortar aqui, ó, isso aqui é importante quando? Quando você vai fazer numa única peça. Então você tem que identificar a sutura zigomático esfenoidal aqui, ó. Se eu fizer um furo aqui, eu estou dentro da órbita. Se eu fizer um furo aqui, eu estou na fossa média. É aí que você sabe. Aqui eu estou na órbita, aqui eu estou na fossa média. E aí onde que eu vou cortar aqui, ó? Como que eu vou abaixar o músculo? Quais são os pontos frágeis da face temporal profunda, que traz tanto a vascularização quanto a inervação? Por isso você disseca com a ponta da rugina. Por isso você vai dissecar aqui, o ponto frágil, o que é? A sutura. O ponto frágil é a sutura. Por quê? Porque a face pode entrar na sutura. Você passa a sutura, você rasga a fáscia. Então é isso aqui, por isso que a gente corta, voltando. Não corta o músculo como eu estou cortando aqui, porque isso aqui é peça anatômica. Você só corta a fáscia e esgarça o músculo. Aí você entra com a rugina aqui embaixo. Você faz o movimento de alavanca com a rugina. E você vai espalhar a fibra, você vai estender a fibra do temporal. Você não vai cortar a fibra do temporal. Você vai estender a fibra do temporal. Então olha a diferença aqui com aqui, ó. Por isso que a face temporal, por isso que a asa maior do senoide ela é funda. Por que ela é funda, não, Thalita? O que corresponde a isso, não? Obliquidade de quem? Tá, mas antes, por que o temporal faz isso aqui? Terminou o tronco. Muito bem, Thalita. Terminou o tronco. Ou seja, acabou quem? Acabou a ínsula. O temporal faz isso aqui é o ponto silviano anterior aqui, ó. Por isso que afundou tudo. Isso aqui é o ponto silviano anterior, acabou a ínsula. Então eu não tenho pressão no temporal. Tudo é pressão na cabeça. Eu não tenho pressão, o que o temporal faz, Thalita? Vai para o meio. Por isso que ele é oblíquo, ele é reto até o ponto silviano anterior. Depois ele faz esse movimento. Se ele faz esse movimento, o que a gente estudou mesmo? Isso corresponde a quem? Que corresponde a quem, Bia? Quando ele faz esse movimento, o que a gente viu? Por isso que acaba o quê? O que acaba ali? Vai, Juan, vamos dar um show no grupo da epilepsia agora. O que acaba ali, Juan? Acabou o hipocampo, é isso que ele quer dizer para nós. Por isso que o hipocampo se relaciona com a parte posterior do úncus. Por isso que a vida se relaciona com a parte anterior do úncus. Acabou aqui, ó. Acabou o tronco. O tronco está na cabeça do hipocampo. Então é isso que a gente significa. Então o osso está representando isso para mim. Eu sei que aqui, ó, a ínsula está aqui, ó. Eu sei que a ínsula está aqui, ó. Aqui eu tenho fissura silviana que só vai me separar o quê? Frontal de temporal. Aqui a cerebral média está aqui, ó. É isso que eu sei, ó. Tá vendo que ela está oblíqua aqui o jogo, ó. Ó. Aqui é oblíquo, ó. Aqui vai afundar, ó. Então é isso aqui, ó. Olha aqui a articulação temporomandibular.
Olha as artérias temporais profundas aqui, ó. Que músculo que é esse aqui mesmo, Thalita? Pterigoide o quê? Lateral, muito bem. Então vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Passo o próximo. Então, ó, tubérculo anterior, cavidade glenoide, côndilo. Então o côndilo se desliza por aqui, ó. Então tudo isso aqui é articulação. Quando você vai tocando aqui, ó, tchum, 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 caiu. É aqui que você vai cortar. É aqui que você cortou, ó. Então é aqui que você tira o zigoma. É isso aqui, ó. O zigoma você tira aqui, ó. Disso aqui, ó. Você tira isso aqui. Então vamos lá, passo próximo. Olha o músculo aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença. Isso aqui é a parte anterior, isso aqui é a parte posterior. Tanto a vascularização quanto a drenagem. Olha aqui, ó. Olha o azul aqui na frente, ó. Tá vendo? Ó? Só tem azul na fossa média aqui, ó. É isso que a gente tem que entender, por isso que é rico em azul. E a gente sempre tem que ir num buraquinho aqui, onde nós vamos cortar o zigoma. O processo frontal do zigomático. Você tem um forame chamado forame zigomático facial. Você pode ter nenhum, você pode ter até 4. É aí em cima desse aí. Por quê? Se eu cortar mais inferiormente, o que pode acontecer? Se eu cortar mais baixo ainda que o forame. Volta um, Thalita, por favor. Volta mais um. Se eu cortar aqui, ó. O forame, vamos supor que o forame está aqui. Se eu cortar mais baixo que isso, o que pode acontecer? Que pode entrar onde? No seio? Maxilar. Entrar no seio maxilar. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Então é isso aqui, ó. Olha o arco aqui, ó. Então nós vamos cortar aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que o arco que você corta é pequenininho. É isso aqui que você corta só. E aí você empurra ele para baixo. Por quê? Porque por isso que o músculo é tudo aqui, ó. Você reparou que tudo ele é para baixo e para frente? É isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. É isso que a gente tem que aprender, porque ele vem aqui, ó. Aqui está o tubérculo, o processo coronoide da mandíbula. O côndilo aqui, o processo coronoide aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Então o músculo vem tudo para cá, ó. Por isso que ele é radiado para cá. Então isso aqui, o processo, o tubérculo anterior e a cavidade glenoide. Então ele fica transitando por aqui o côndilo da mandíbula. Isso aqui ele vai na sua boca, ó. Quando você faz, olhar? Você não sente? É isso aí, está transitando. Na frente do tubérculo anterior, atrás. Cavidade glenoide. Passo próximo. Passo próximo. Então o corte é aqui, ó. Só que eu corto o quê? Eu corto na frente da incisura. Eu sempre acho incisura. Aí eu vou cortar na frente. Eu não corto mais assim. Eu corto na frente da incisura. Na frente não, medial a incisura. Então eu venho até aqui, ó. É uma craniotomia pré-temporal. Só que quanto mais medial eu for, o que pode acontecer? O que pode acontecer, Calu? Toda vez que você vem medialmente, o que pode acontecer? Pegar o seio frontal. Por isso, quando você faz uma órbita zigomática, você tem que ver primeiro o objetivo da sua craniotomia. Para que você quer. A outra coisa, o que você tem que ver? Você tem que fazer uma tomografia da cabeça. Por quê? Porque o seio frontal ele vai se expandindo lateralmente. E pode chegar a 2% dos seios frontais, eles chegam aonde? Eles chegam na asa maior do senoide. Eles vêm por aqui, ó. Ele deixa de ser somente frontal, ele é aerado. Ele vem aqui na parte lateral, ó. Desculpa, na asa maior do senoide. Ele vem aqui na parte lateral, abaixo da linha temporal superior. 20% chega até a linha temporal superior, faz isso aqui, ó. Então é isso que a gente tem que avaliar, onde está o seio esfenoide, o seio frontal. Para daí avaliar, compensa eu abrir o seio frontal ou não compensa eu abrir o seio frontal? Que pior que uma fístula licórdica, você tem o quê? Pneumocrânio. Pior que a fístula. Então por isso você corta aqui, ó, você vem até aqui, medial. Aí você faz a craniotomia, você corta por cima, ó. Você não vai cortar, aqui é uma peça, você corta por cima. O objetivo aqui é passar aqui, e aí unir os dois pontos. Qual é o ponto? Da fissura orbital inferior. Então eu passo o próximo, é uma craniotomia simples, na realidade. É isso aqui, ó. O que nós vamos estender? Eu não quero esse ângulo de visão aqui, ó. Isso aqui não é fissura silviana? Se isso aqui é fissura silviana, eu quero ver daqui para cima.
Então o meu ângulo é isso aqui, ó. Por isso, não adianta eu cortar aqui, ó. Não adianta eu cortar aqui, não adianta eu cortar aqui. Eu tenho que cortar aqui embaixo. Porque o meu ângulo é aqui, ó. Se isso aqui é fissura silviana, se eu deixar um talho aqui, eu posso até ver, mas não consigo trabalhar. Por isso que o órbito zigomático, quando você faz, tem que ser órbito zigomática. Por isso você vê muita gente dando palpite em abordagem, que nunca fez uma abordagem, nem sabe por que abordagem. E o nego dá aula como se soubesse abordagem. Aí ele mata a abordagem. O que mata uma estrutura? É um cara que não sabe dar aula, dar opinião sobre a estrutura. É isso que mata. Porque o que acontece? Quando você faz aqui, ó, o que é isso aqui? Ptéligo orbitária. Aí vem lá os acochambramentos. Então o que você faz aqui? Você tem que cortar aqui embaixo, porque se isso aqui é fissura silviana, você tem que olhar de baixo para cima, ó. Se eu cortar aqui, eu vou ter isso aqui me atrapalhando. Porque eu não estou entrando aqui, subfrontal anterior. Eu estou entrando subfrontal lateral. Então isso aqui é importante para mim. Por isso que a peça-chave do jogo, tudo é feito para você cortar esse osso aqui, ó. Isso é o mais importante. É cortar isso aqui, ó. Se você pegar a sua cirurgia, tudo que você fez é para tirar isso aqui, ó. Na realidade. Tudo que você fez, você abaixou zigoma, você cortou. Para quê? Para ter isso aqui, ó. Para tirar esse pedaço de osso. Porque é isso aqui que vai ter o ângulo de visão, ó. Tá vendo, ó? Tudo que eu faço aqui, ó, eu passo por ele, ó. Entender? Tudo que eu faço, eu passo por ele. Então aqui, ó, aí você vai estendendo cada vez mais medial. Aí eu vou me aproximando cada vez mais do seio frontal. Então, eu posso cortar, geralmente eu faço uma craniotomia aqui, ó, medial, a forame, incisura supraorbital. Venho para cá, passo próximo, como se fosse uma pterodontal estendida. Uma pré-temporal, na realidade. Tá vendo, ó? Você pode estender mais. Passo próximo. Ou pode fazer um bico, ó. Tá vendo, ó? Aqui como eu estou indo mais, aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Porque eu estou trabalhando aqui, ó. Quanto mais eu estender, mais reta ela fica, mais em bico ela fica, né? Então aqui, olha a incisura supraorbital. Então é isso que a gente tem que avaliar, ó. Vou tirar tudo isso aqui, eu preciso disso aqui, eu quero isso aqui, mas o meu objetivo é entrar por aqui, ó. É isso que a gente tem que entender. Eu não estou operando aqui, eu estou operando aqui a entrada, ó. Eu não estou, isso aqui, o que eu tenho aqui, Thalita? O que você tem que imaginar que você tem aqui? A ponta do frontal. Eu não vou pegar a ponta de frontal. Vou pegar lá na frente, lá atrás. Por isso a sua entrada não é aqui. A entrada é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui a entrada, não é aqui. Eu não estou entrando aqui. Aqui é subfrontal anterior. Eu estou entrando aqui, ó. É aqui que eu estou entrando. Faço próximo. E aí, ó, quanto mais anterior você entra no seio frontal. É esse o jogo, ó. E aí, como é que eu amplio? Tudo isso é para ganhar esse espaço entre o teto da órbita e o subfrontal, tá vendo? Por isso você tirou aqui, ó. Para aumentar esse espaço aqui, porque eu quero ver aqui, ó, daqui para cima. Eu vou retrair isso aqui, jogar isso aqui para cima, e eu quero aumentar esse espaço aqui, ó. Olhando daqui, ó, tá vendo, ó? Eu não estou olhando daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estou olhando daqui, ó. Então é isso que o que eu posso fazer para aumentar mais esse espaço? Eu posso pôr uma espátula e jogar o frontal para trás e posso fazer o quê? Pegar, dar uns pontos na periórbita e jogar a periórbita para frente. E é isso que a gente faz em cirurgia. Eu aumento ainda mais o espaço. Eu não posso aumentar o espaço na via natural do cérebro, Berg? Eu não solto a carota. Onde que a carota está presa mesmo, Berg? Na comunicante posterior, onde mais? Na supracraniana. Não, é o anel dural distal. Então eu solto a carota, posso jogar ela para cima, posso jogar ela para baixo, posso o que eu quiser. Solto o terceiro nervo, posso jogar ele para baixo, posso jogar ele para cima. É a mesma coisa, eu posso tirar o plano esfenoidal, posso jogar o nervo óptico para cima também. Então aí você vai fazer de acordo com o que o freguês quer.
Então, o que você vai fazendo aqui? Aqui você abre em S, eu estou mostrando aqui o S, por quê? Por causa do contorno, ó, fissura silviana, subtemporal, temporopolar, por isso você abre em S, e lobo frontal. Diferente da fissura silviana que você abre em C, porque você não quer isso aqui, você quer a fissura silviana. Passo próximo, mas aí a gente já viu. Então é isso aqui, olha isso aqui, ó, frontal, ó, é branco, o temporal é azul. Nós já tiramos toda a asa menor do senoide, drilamos aqui, ó, retificamos o assoalho da fossa média. Até por causa do todo, desculpa, falar até onde eu retifico o assoalho da fossa média. A fossa anterior à fossa média apresenta irregularidades. Até onde eu me sinto seguro em retificar o assoalho da fossa média? Eu posso passar o drill mesmo. Até onde? O senhor que fez 10 anos de base de crânio. Onde que eu posso fazer? Até onde? Até que segurança? Quem que é o meu landmark? Para falar daqui, aí eu tenho que... Opa, e aí eu tenho que prestar atenção no jogo. Até onde? Até onde? Até onde? Do forame espinhoso. Porque o forame espinhoso, o que ele é? Meninge média. Triângulo do que mesmo, Ron? Glasgow. Muito bem, o triângulo póstero-lateral. Então, dá até a meninge média. A meninge média para a lateral eu posso drilar o que eu quiser, porque tudo que eu lesar aí, eu vou cair aonde? Na fossa infratemporal. O que eu não posso é da meninge média para medial. Então é isso que nós temos aqui, ó, azul, branco, aí nós vamos ter isso aqui, ó. Então eu estou aumentando espaço, nós já vimos na pteronal. Por isso que... E a drilagem da asa menor do senoide é a mesma coisa. Eu drilo até onde? Até a dobra meningo-orbitária entrar na porção superlateral da fissura orbitária superior, certo? Eu sei que quando ela entra na porção superlateral, eu sei que terminou por quê? Dali para a lateral, a asa menor do senoide. Dali para a medial, clinoide anterior. Muito bem. Passo próximo. Passo próximo. Então nós vamos cortar aí, ó. Sobrou a horta. Aí como você vai cortar? Primeiro você faz, você drila, vem com o drill. Até você identificar a pele horta. Aí você pode entrar com o dissector. E aí você vai tocando no osso, mas com dissector pontudo. E aí você vai soltando a pele horta por dentro. Ela pode, quanto mais idoso o indivíduo, mais pegada é a pele horta, maior a chance de lesão. Só que você tem que fazer aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vai soltando a pele horta. Aí você pode passar o craniótomo, ou pode vir até com um querso, ou uma pequena goivinha. O que chama atenção? Você tem que conservar em torno de 2/3 anteriores. O terço posterior você pode arrebentar, você pode cortar tudo e jogar fora. Mas você tem que cortar, você tem que... Você tem que fazer o quê? Você tem que preservar os 2/3 proximais, anteriores. Por quê? Porque senão dá inoftalmia, aí o cérebro começa a pulsar, o indivíduo fica com o olho pulsátil. Então, por isso que o ideal é você conservar os 2/3 proximais, certo? Os 2/3 anteriores. Passo próximo. Então aí, ó, tá vendo aqui a pele órbita? Olha a dobra meningo-orbitária aqui, ó. Isso aqui é mais fácil ainda. Na realidade, a órbita zigomática é mais fácil que uma pteronal. Por que é mais fácil que a pteronal? Porque você vai tirar tudo. A pteronal você conserva tudo. Então é mais chato. Aqui você tira tudo, sangrou, você vai tirar tudo. Por isso que na realidade é mais fácil. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar ponto na pele horta e jogar ela para frente. Passo próximo. Aqui, ó, tá vendo os pontos aqui, ó? E vai jogar para frente. Qual que é um outro ponto frágil? É a incisura supraorbital, certo? Ó, olha os pontos aqui. Passo próximo. Eu tenho uma aqui, ó, a incisura aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o nervo supraorbital. Olha a entrada da dobra meningo-orbitária aqui, ó. Então eu tiro tudo, ó. Então o que é isso aqui, ó? Daqui para trás começa a fazer o quê? Faz o quê? Daqui para medial, clinoide anterior. Saiu tudo. Aí eu coagulo e corto isso aqui se eu quiser fazer o quê? O peeling da fossa média. Passo próximo. Ou eu tenho forame. Aí eu tenho que fazer o quê? Drilar. Você drila com o quê aqui? Com broca diamantada.
Você drila com broca diamantada, passo próximo. Então você vem por baixo e drila. Vai, tá vendo? Ó, vou drilando, passo próximo. E aí você vai soltando. E aqui, ó, você tem as 3 partes da craniotomia. Certo? É isso aqui que foi feito as 3 partes. Né? Você vai deixar isso aqui, você deixa pegado no músculo. Ok? Então é isso aqui, ó, uma craniotomia em 3 peças. Passo próximo. Então você vai abrir como? Em S. Porque eu vou trabalhar aqui, ó, é aqui a minha entrada, ó, não é isso aqui, moçada, ó. Você não está entrando de anterior para de, ó, ângulo, visão de inferior para superior. Não foi assim que a gente falou? É isso aqui, ó, não é de anterior para posterior. É de, senão fica uma subfrontal anterior. E a craniotomia não é subfrontal anterior. É de inferior para superior. Passo próximo. Vamos que a galera está com sono, né? Então vamos lá, ó. Então você tem isso aqui. Aí você brinca. Transsilviana, carótida interna, cerebral médio, bifurcação da carótida. Temporo polar, terceiro nervo. Subtemporal, eu vou ver quem? Eu vou ver visão lateral. Então é assim que a gente vê. O que importa é que a dura mater se adapte ao teto da órbita. Então você abre aqui, sempre que você for fazer furo, como eu falei nas aulas passadas. Se você tiver que lesar a dura mater, lesa ela na parte posterior, não na parte anterior. Via temporo polar, eu tenho que fazer, na maior parte das vezes, o quê? Coagular, soltar a veia cerebral média superficial que está entrando ou no seio esfenoparietal ou no seio cavernoso. Então você coagula e corta, se ela tiver aqui válvula de escape. Eu tenho veia anastomótica superior, veia litrolar, veia anastomótica inferior de Labé. Por isso, toda vez que você for fazer uma pré-temporal, o que você tem que olhar antes, Thalita? O que você tem que ver? Uma angiorressonância. Você tem que olhar. Vai que você não tem veia de drenagem. Não pode. Vai que você não tem. Aí começa a inchar o cérebro. Mesmo eu peguei abriu um doente, na época inchou tudo em cima. Eu abri uma veia aqui na frente, meu. É um cavernão pequeno do corpo caloso, inchou tudo. Sorte que a doente saiu. É difícil, meu. Sabe assim, o que eu aprendi com isso? Primeiro que veia é pior que artéria. E segundo, toda vez que eu vou fazer um acesso que envolve veia, eu vejo um exame vascular antes de abordar. Passo próximo. Então é isso aqui, ó. É esse ângulo de visão, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o arco, lembra aquele processo frontozigomático, processo frontal do zigomático? É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Não é isso aqui, ó. Eu estou indo por aqui, ó. É isso aqui meu ângulo de visão. Você vai pegar esse passo e levantar isso aqui, ó. Por isso você tirou tudo isso aqui. Passo próximo. Por isso você entrou por lá. Passo próximo. Agora isso aí, né? Isso aqui a gente viu na aula passada. Passo próximo. As relações, passo próximo. Pode ir, passa. Então lembra, quando se indica órbito zigomático, quando eu tenho patologias que se projetam por sobre o quiasma óptico, certo? Aneurismos da comunicante anterior para cima, para trás, para frente. Patologias que deslocam o piso do terceiro ventrículo até o forame interventricular, o forame de Moura. Bifurcação alta da artéria basilar. O centro é o nervo óptico, quiasma óptico, tracto óptico. Patologias do tronco que se projetam, você necessita um ângulo de visão acima do terceiro nervo craniano. Por quê? Porque o terceiro nervo ele vai de cima para baixo. Certo? Então é isso que eu preciso, a via órbito-zigomática, que são patologias que eu preciso ter um ângulo de visão de inferior para superior, de baixo para cima. Toda vez que eu preciso ter esse ângulo de visão, eu preciso estender a cabeça. Toda vez que eu vou estendendo a cabeça, eu coloco o teto da órbita no campo operatório. Se eu coloco o teto da órbita no campo, eu preciso de um ângulo de visão. Tudo isso que eu faço é para quitar quem? Para tirar o processo frontal do osso zigomático até semana que vem.